Pô, Caio, muito obrigado pelo seu tempo, né, para participar no canal aqui da Peace Grappler. A gente está crescendo devagarzinho aí, você está vendo, a gente faz muita coisa com o pessoal da Fighting Nerds. É um prazer, né, porque o pessoal lá é nota 10, a gente fala a verdade, a cultura é muito boa, tem um grupo muito bom, unido, né. Tem certas academias, você sabe, são assim, né, eles são bem unidos, fechados, né? Então vamos começar, vai. A primeira coisa que eu queria te perguntar é aquela história do Dricos. Você chamou o cara 4 vezes, você viajou até sei lá onde, na Johannesburg, para o cara assinar o contrato. O que aconteceu? Na verdade, foi uma jogada de marketing que eu fiz com essa viagem, né? Porque eu estava indo para a Austrália e a minha conexão era em Joanesburgo. E aí eu ia ficar 6, 7 horas lá em Joanesburgo. Aí eu falei, vou fazer um barulho aqui, né? Para ver se ele responde alguma coisa tipo, porque ele respondendo, não, vamos aí, vamos lutar na academia, como aconteceu, igual ele respondeu, ia acabar que o UFC ia ver isso, e se o UFC oferecesse a luta, ele não ia poder dizer não. Pô, ele tá chamando pra lutar de graça na academia, você não vai lutar com um cara ganhando dinheiro. Mas o UFC tinha outros planos para ele, né? Lutou com o Usman, não sei como vai ser agora o próximo, se pode ser ele, se não pode. Mas é uma luta que, pô, eu quero, não por desrespeitar ele, por achar que é fácil, nada do tipo, é mais porque, pô, ganhar de um ex-campeão, de um cara que foi todo nessa categoria, seria muito bom pro meu currículo, né? Um desafio muito bom pro meu desenvolvimento geral. E é isso, tô chamando o cara faz tempo aí, espero que essa luta aconteça um dia. Tem que acontecer, né? Porque tem o Strickland, tem o Chimaev e tem o Dricos na sua frente, né? E o Imanov. Então você tem poucos caras aí na sua frente. Então, eu tenho certeza que você não quer pegar os caras lá atrás, né? Sem ranking. Não. Sem ranking, acho que nem pro UFC faz sentido isso, né? O UFC sabe que eu sou um produto bom, que eu tenho capacidade de ser campeão e tal, e às vezes correr um risco desse, não sei se pro UFC é a melhor coisa. Eu posso pegar ali até o 10º colocado, qualquer um ali, pô, aceito na hora. Na verdade, qualquer um eu aceitaria, até se não fosse ranqueado, eu aceitaria também, porque, mano, eu quero lutar, é com isso que eu sustento minha família, é com isso que é isso que eu sou lutador acima de tudo, então eu iria aceitar de qualquer jeito. Eu sou um homem que trabalha para a empresa e o que eles falarem aí é nóis. Eu tenho que chegar lá e bater em todo mundo. Se eu quiser ser campeão, tem que não deixar dúvidas, entendeu? Então, seja quem for que eles botarem na frente, eu vou aceitar. Mas o que faz sentido é ser no máximo um top 10, no máximo, né? Não, é isso aí. E você entrou naquela luta com o René de Ridder, RDR, sem conseguindo respirar direito. Isso aí foi loucura ou foi coragem? Eu acho que para ser corajoso tem que ser um pouco louco também, né? Com certeza. Foi uma mistura dos dois, assim. Eu tive a lesão na costela, que fraturei a costela, né, no externo, aqui na cartilagem e no osso. Foram 2 semanas antes da luta, né? Então foram 2 semanas ali de batalha mental, conflito interno ali muito forte. Eu não queria sair da luta de jeito nenhum, tava muito bem. O campo tava perfeito, sem lesão, sem nada, tava indo, mano, tudo muito bem, estratégia, os treinos técnicos muito bons, bem encaixados, a equipe bem unida, bem ali, pô, junta, né? E eu não queria sair da luta nem a pau, então se eu conseguisse lutar, pelo menos eu ia lutar. E aí, pô, fiz todo o tratamento lá com o meu fisioterapeuta, o Matheus, com o Daniel, meu médico, ortopedista, que quando eu tive a lesão, eu já fui direto na casa dele, ele já me medicou lá, fiquei uns 3 dias parado ali. Mas a gente não fez nenhum exame quando aconteceu a costela, porque também não queria que isso pesasse de nenhum jeito na mente, né? Se eu soubesse que ela estava fraturada, talvez eu ia me desencorajar um pouco, né? Eu pensei que era, sei lá, uma lesão muscular, alguma coisa. O próprio médico falou assim, até para me tranquilizar, ele falou depois, mas ele falou, Caio, se tivesse quebrado, você não ia estar falando comigo não aqui agora e tal. Pelo menos você tá falando, tá com dor, eu sei que tá com dor, mas você tá falando, tá comunicando, tá conseguindo respirar um pouco aqui e tal, então eu acho que não quebrou. Então isso até me deu uma tranquilidade, assim, se ele errou ou não, tanto faz, mas até me deu uma tranquilidade, tipo assim, não, então beleza, é muscular, a gente vai tomando os remédios que precisar, faz as injeções, fiz muita infiltração, e até no dia da luta mesmo, fiz infiltração, tudo com medicamentos que são aprovados ali, né, que não cai no doping nada, mas
achamos esses medicamentos, o Daniel achou, fizemos a medicação no dia da luta e, pô, foi pra cima com tudo. Foi por isso que eu lutei com a guarda bem baixa, para proteger a Entendi. costela. E o pessoal achou que eu cansei. Não foi um cansaço, foi uma dificuldade de respirar mesmo. Pô, não, eu fraturei duas. E eu não conseguia nem andar. É De tão ruim que era, foda. você não consegue sentar. Nossa, nem sei como você lutou. Incrível. Horrível. Foi Horrível. horrível, foi horrível. Eu fiquei, Ah, assim, pesou muito porque eu ia lutar contra um grappler, né? Então eu passei as 2 putz, últimas semanas sem fazer nada de grappling, né? Nem clinch, joelhada, nada do tipo que são as melhores armas dele. é, Então eu tive que adaptar muito algumas coisas. Foram 2 semanas de muita adaptação ali, de fazer o que dava para fazer. A primeira semana foi quase que sobrevivência. E a Fight Week, que você já tá mais motivadão ali, já tá lá e é, tal, e babá, já. Mas ainda assim, aquela vozinha assim interna o tempo todo querendo te tirar da luta, querendo te desmotivar, mas hoje em dia eu sei observar muito bem isso. é. Os fãs, né, que a maioria não luta, né, não tem ideia do que é fraturar uma costela e ter que entrar ali, até num treino, não é nem numa luta de verdade, num treino, a galera não sabe que vocês, atletas de MMA, tem que passar. Como Exato. difícil é isso aí. E me É, fala uma coisa, você. foram 2 semanas bem difíceis mentalmente, assim. Mas, pô, tem uma equipe incrível comigo. Eu trabalho muito o lance da minha mentalidade, assim, é algo que eu estudo muito sobre, né? Pô, tudo aconteceu, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus. E me fala uma coisa, você já treinou com o Shimaev, quando ele Já, ia já. lutar com 20 o Nick dias. Diaz? 20 Como é que dias, foi ó. isso aí? Você teve uma sensação do Não, cara foi quando uma, ele lutou? foi uma experiência incrível, cara. Eu saí, né? Fui pra Suécia lá, fiquei um mês lá na Suécia, 3 semanas, quase 4 semanas lá. Depois fui da Suécia, fui direto pra Vegas com eles. E foi irado. Quando eu recebi o convite pra ir, eu nem cobrei nada. Não falei nada, mano, só paga todos os custos. Eu tinha 3 lutas no UFC, né? Eu tinha tinha 2 lutas no UFC só, né? Ah, Assim, pô, eu tava indo pra viver experiência mesmo, de treinar com um cara do nível do Shimaev, de viver uma experiência ali de um outro país, uma outra equipe. Pô, os caras me trataram muito bem, cuidaram bem de mim lá, assim, deram todas as condições, botaram num lugar legal, comida, toda a parada, e eu, eu não cobrei até porque eu sabia que ia ser algo bom pra mim, viver essa uhum. experiência, tá ligado? E, pô, foi bom pra caramba, velho. Foi iradíssimo, foi uma experiência incrível. O Shimaev realmente é uma máquina, o cara, desde aquela época ele já treinava muito. Achei que até, acho até hoje que até que ele exagerava bastante ali, por isso que saía muito de luta, ficava doente, imunidade baixa. Foram 3 semanas me quebrando com ele todo santo dia praticamente. E foi muito bom para o meu crescimento como atleta, como pessoa, mas principalmente ali desenvolvimento técnico, ter algumas novas visões de outros treinadores e tal. Foi algo que, pô, eu com certeza faria de novo. Legal. Não, foi uma faculdade, né? Você está com 9 lutas agora no UFC, né? Nove Então lutas, duas, era logo no início. E me Isso. fala uma Tinha só coisa, duas, tava novão na organização ainda. é, e agora, você viu a luta do Strickland com o Shimaev? E se lutar de novo, o que acontece? Ao seu ver, opinião. Eu acho que ainda há chances maiores de vencer a do Shimaev, assim como a primeira luta, né? Mas porque o Shimaev vai entender um pouco ali, até o corte de peso dele vai ser melhor, ele já entendeu um É, pouco como é lutar com o Strickland. O Strickland é um cara que é chato de lutar quando você vai lutar com ele a primeira vez, ou treinar com ele a primeira vez, assim, porque é algo muito não ortodoxo, é um tempo chato, é um cara difícil de você acertar em cheio. Então eu acho que o Shimaev tendo esse background, assim, até ajudaria ele teria até mais chance do que na primeira luta, tá ligado? De às vezes é, não gastar tudo ali em uma só investida, algumas coisas do tipo. Ainda teria o Shimaev como favorito, mas quando rolou essa luta eu cravei que se passasse o primeiro round a luta seria do Strickland, então deu certo. é, é legal que você já teve experiência com todo esse pessoal, né? Você já Os até treinou dois. com o Strickland, o Já Shimaev. treinei muito. Eu treinei muito mais com o Strickland do que o Shimaev, inclusive. Assim. O Ah, Shimaev, ó, fiquei 3 semanas ali com ele. Mas sempre que eu tô em Vegas, eu e o Strickland, a gente, mano, faz meio evento lá na academia, sai na porrada. Já fiz mais de 50 rounds com o Strickland. Então, é um ó, amigo, assim, é um cara gente boa pra caramba, verdadeiro, honesto, que tem
ele não tem filtro, tá ligado? Mas ele tem bons princípios, assim, de homem, de valores, assim. É um cara verdadeiro, que fala mesmo as coisas. E eu gosto muito do Strickland, é um cara bem parceiro. E já tive a experiência, cara. Já treinei com muita gente, assim, e isso sempre foi muito bom pra mim, né? Inclusive o do Strickland, a primeira Legal. vez que eu treinei com ele, Ah, foram foi antes da minha estreia no UFC. Eu fui para Vegas para passar 2 semanas, justamente para isso, para treinar com vários caras e viver essa experiência, antes de estrear no UFC. uau. E, pô, eu fiz uns treinos com ele ali que foram meio que balde de água fria e tipo, porra, me situar onde eu realmente estava ali na organização, entendeu? Que realmente mudou a minha maneira de enxergar algumas coisas, de encarar algumas coisas, de treinar. Você vai tendo vários pontos de vista ali que você vai pegando coisas boas e inserindo no seu, né? É, eu comparo assim, eu vi que o Dricus ganhou 2 vezes do Strickland e perdeu pro Shimaev, e aí é esse negócio, né? Aí eu não sei, MMA é não é uma complicado, porque ciência exata, né? não é uma MMA não é ciência uma ciência exata, não, exata. não é matemática, né? Se o Exato. jogo encaixa ou não, tal. Muito Exato. legal. E dos top 10 lá, quem você acha que não merece estar na categoria? Cara, eu acho que agora todos que estão ali merecem. O ranking ele tá mais honesto, mais justo, né? Com o lance da meta ali, de tanto de atividade quanto de a maneira que você acaba as lutas e tudo mais. Eu acho que toda a galera ali que tá ali tá bem posicionada. São muitos caras bons, é uma categoria muito disputada. Eu acho que depois do 70 quilos talvez seja a categoria mais disputada ali, mais Ah, tete a tete ali que tem entre os lutadores ali do top 10 pelo menos. Tem vários monstros chegando na categoria também, vários caras bons que não estão ranqueados. Então, uma categoria muito. É uma categoria de transição, né? Dos mais leves para os mais pesados. Então, tem muito cara bom e o cara é bom, rápido e muito forte. E eu acho que no top 10 ali eu não tiraria ninguém, não, cara. Eu acho que todos ali merecem estar onde tá. e a aprendizagem que você teve depois da luta com o Imanov, que se você falou que você desmotivou um pouco, né? Mas você queria continuar lutando, mas perdeu a adrenalina. Acho que foi isso que você mencionou. O Sim. que você aprendeu dali e o que mudou? Ah, na verdade, eu estava num momento de transição da minha vida como um todo, né? Uma transição. Assim, primeiro eu estava num hiato muito grande, então eu estava mais de um Uhum, ano sem lutar. Isso faz muita diferença quando você está lutando no alto nível, né? E eu peguei o número 1 do lógico. ranking ali. Então isso faz muita diferença ali, o time de luta, o ritmo, o pace que você coloca, a maneira de. Sua capacidade de se adaptar e se reinventar dentro da luta também muda um pouco, porque você Ah, meio que desacostuma um pouco de estar ali em cima. Eu estava passando por uma transição religiosa também, espiritual na minha vida, assim, de um novo entendimento e conceito sobre Deus, sobre Jesus, sobre a maneira toda que eu fui doutrinado na minha vida toda, né? Eu cresci na religião evangélica, através da minha avó, do meu pai, dos meus tios, né? E isso me doutrinou de um jeito que foi muito bom, mas eu estava num momento de transição também, e foi tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, essa essa inquietude interior que eu tava deu sintomas uhum. no meu corpo também. Então, para lutar com o Imavov, eu consegui treinar bem mesmo, assim, que eu consegui treinar bem com o meu time ali, foram 10 dias só de treino. Uau, muito Eu pouco. fiquei 2 meses ali com pneumonia, indo e voltando do Nossa, hospital o tempo todo, não melhorava porque eu tinha que treinar. Então eu treinava 3 dias, ficava 5 sem treinar, treinava mais 3, ficava mais 5 sem treinar. Então foi uma barra nossa, muito grande ali. O meu corpo estava dando sinais ali dessa minha confusão interna, né? Porque tudo que acontece aqui, o corpo dá sinais, né? Então estava tendo sim. toda essa transição, toda essa parada comigo, assim, que até eu consegui me achar. Tanto que quando acabou a luta eu tava em paz, assim, que tipo, pô, eu acho que agora é botar ritmo, lutar logo, não demorar mais um ano para lutar de novo, porque eu tava muito frustrado também, né? Eu tava 1 ano e 1 mês sem lutar, mas eu tava sem Lógico, lesão, tava. O bom, eu tava viajando o mundo inteiro, conhecendo muita gente, o UFC me levou para viajar em muitos lugares, isso foi bom, eu tava fazendo grana com isso, então nesse quesito eu não tenho o que reclamar, mas ao mesmo tempo eu não tava conseguindo colocar um ritmo de treino, eu fiquei doente, eu estava nessa transição religiosa, né, espiritual, estava nessa crise de identidade de, pô, não consigo lutar. Então,
foi meio que uma bola de neve, tudo ao mesmo tempo acontecendo ali. E aí, quando acabou a luta, eu finalmente. Não pela derrota, óbvio que eu queria ganhar, não era para eu perder, era para eu ganhar, né? Não posso dizer, eu tinha que perder para aprender. Não, não, eu tinha que ganhar e aprender. Esse era o papo. Mas já que perdi, que se aprenda com isso, entende? Mas eu me senti um pouco mais leve, senti mais paz ali, tava realmente entendendo os meus conceitos, comecei a fazer terapia com o psicólogo, com o Christian, que é meu psicólogo até hoje, pô, toda semana, então falando muitas coisas, botando para fora, isso tudo foi um processo que me fez crescer bastante, cara. A gente vê, né, tipo, campeões de verdade são aqueles que passam por dificuldades, né, e conseguem superar essas dificuldades de uma maneira que nem você fez, né, então isso só constrói o indivíduo, né. Isso é Com incrível. certeza. E eu tava na cabeça, eu falei, cara, eu acho que aquilo lutou 50% do que eu realmente sou. E eu consegui 5 rounds no detalhe ali com o cara. Óbvio que ele venceu Pô, realmente a luta. E assim, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro: o maior mérito dessa vitória foi dele, tá ligado? Ele fez muito bem, anulou meu jogo, entendeu meu jogo. Eu não consegui me adaptar durante a luta. Ele não se emocionou, que era algo que ele fazia muito nas lutas. Ele se emocionava bastante. Eu não consegui tirar ele, trazer emoção para ele durante a luta. Eu tentei algumas vezes, mas não consegui. Então ele realmente fez o dever de casa dele e isso culminou junto com esse lance de eu não estar na melhor fase e forma da minha vida também. Mas ainda assim, pô, fui lá, foi só porrada deu com um tudo. cara que é striker, primariamente, ele é striker. Então fui lá, saí cinco rounds na mão com ele, me venceu em alguns detalhes, depois olhando a luta depois eu vi que foram alguns detalhes que faziam ele ganhar o round. E ele tem muito mérito dele ali, cara, muito, muito. Não posso tirar isso Bom, não. eu acho que foi uma boa experiência, né? Porque você estava naquela maneira que você estava, você conseguiu sobreviver. A próxima luta que você tiver com ele, você sabe já, né? Já tem uma ideia do que vai ser feito, de como você vai se sentir também, porque Com você estava se certeza. sentindo pior do que 100% é complicado, né? E com Até certeza é uma aceitar a luta que vai luta. acontecer, Marcelão. Eu acho que é uma luta que É, uma hora ou outra vai acontecer, não por ego de dizer que, nossa, eu preciso me vingar, eu preciso vencer porque ele me não, venceu. Não, não tenho muito. Eu acho que vai acontecer porque ele é o topo da categoria, eu também sou o topo da categoria, uma hora ou outra a gente vai se bater de novo, entendeu? E que eu faça melhores escolhas, tanto no camping, quanto na minha vida, quanto na luta, durante a luta, nessa luta, é o meu planejamento. Eu sei que habilidade por habilidade ali eu sou tão bom quanto ele. Então, não sei se foi esse o motivo. Na verdade, eu sei que não foi esse o motivo da derrota, de eu ser pior que ele, nem nada do tipo. De foi um cara que me dominou e realmente eu vi que, cara, não tem como ganhar desse cara. Não. Foram vários fatores, claro, o mérito 100% dele, mas eu poderia ter feito escolhas melhores. e me fala Teve uma o coisa, lance na também, teve o lance também de ser backup da luta, né, do cinturão. Então, eu Aham. estava me preparando para ele, do nada eu tinha que me preparar para o Dricos ou para o Shimaev. Eu bati o peso 2 vezes em 3 semanas. Teve toda. Uau, Foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque eu aceitei ser backup sem desmarcar minha luta com ele, entendeu? E uau, isso, claro, foi uma escolha que se pesou. me perguntasse se eu faria hoje, eu não faria. Eu preferiria negar ser backup para me continuar focado ali na luta. Mas foi como você falou, foi uma experiência e eu aprendi muito com isso, cara. É, eu acho que é complicado, né? Essas etapas da vida, às vezes acontece tudo uma vez, né? É, Em inglês fala when it rains, it pours, né? yes, Então vem tudo de uma exactly, vez mesmo, né? E é bom, essas exactly. são fases que a gente cresce, né? Mas é bem interessante, não sabia disso não, sabia É, desses detalhes. Hoje em dia você tem muitos sparring partners na Fire Nerds? tenho bastante, pô, bastante caras bons ali pra fazer sparring de várias modalidades, né? Tem um moleque que é muito bom no Muay Thai lá, que, pô, já fez mais de 80 lutas lá na Tailândia. Tem o próprio Ó, Prates, que a gente faz bastante sparring junto. Tem o Vitor Costa, que lutou contra ele esse ano, acabou sendo derrotado, mas é um moleque muito bom. Tem o Rômulo, que é meu parceiro de sparring, Rômulo, isso, o que mais me ajuda, assim, é o meu braço direito, esquerdo, é o cara que mais se doa por mim ali nos meus campos. E sim, tem caras muito bons para treinar. Eu sempre gosto de.
viajar, eu gosto de ir para Vegas, fazer Sparring Extreme Couture lá, que eu tenho um porta aberta lá com os caras me tratam como se fosse da equipe lá, então eu sempre gosto de ir Legal. lá também para, pô, ficar no ritmo, testar algumas coisas, né, e fazer sparring de alto nível também, mas a minha equipe aqui eu tô bem satisfeito com tudo que a gente tem. Show, show. Você tem um cara que se unificou a vocês, o Michael O Lexington, Oleksiuk, que você é, até lutou com ele, né? Acabou indo sim, pra Fire Nerds. sim, Legal, sim. Ele virou legal. um irmãozão, cara, virou como se fosse da família mesmo, um cara muito parceiro, muito gente boa, um homem incrível, assim, sabe, de valores, um guerreiro mesmo, assim, cara, que eu aprendi a admirar muito, assim, a gente troca ideia praticamente toda semana ali, é Ó, um cara pô, sem palavras, porque ele é como parceiro de treino, como amigo, como um homem, como pessoa, e a gente fez essa conexão, ele quis vir pro Brasil, ele veio, fez o primeiro camp com a gente, adorou, fez 3 vitórias seguidas, aí acabou sendo derrotado na última por Abus, mas é um cara que sempre vai estar na equipe, com certeza. e com quem é a sua próxima luta? Então, ainda não. A gente Não está sabe. negociando, assim, pediu para o UFC a data, né, para a gente lutar em novembro, assim. Ah, Pô, ali 14 de novembro, no Madison Square Garden, lá em Nova York. Essa é o que eu estou emanando para o universo aí, pedindo para Deus todos os dias para essa luta acontecer, seja com quem for ali do top 10. E é uma boa data, um bom local para lutar. Eu escolhi essa data mais para frente porque, como eu estou voltando de lesão, eu quero primeiro voltar a treinar bem. Depois disso, quando tiver no ritmo legal, iniciar um camp, né? Eu não quero fazer igual a gente sempre estava fazendo ali, que não dava muito espaço de melhora individual ali, técnica. A gente estava mais se preparando para desafios, né? Então, marcava luta, claro, eu tô sempre treinando, mas marcava luta e aí entrava no ritmo durante o camp, assim, não, eu quero entrar no ritmo antes, quero estar treinando bem antes, essas 3 últimas semanas agora, pô, treinei muito bem, voltando da cirurgia, tô voltando ao meu ritmo, voltando à forma física, e aí sim, quando, pô, tô bem, agora vamos marcar uma luta aí, vamos fazer acontecer, eu acho que vai ser a data certinha, eu vou ter essa luta aí, se Deus quiser, vai fechar aí nas próximas 2, 3 semanas. E aí já vai ter tempo de sobra aí para eu ter voltado da lesão, voltado da cirurgia, voltado da confiança, voltado do ritmo. E tá bem ali para começar o camp ainda, ali no, pelo menos nos 70% para chegar no 100, né? Não começar o camp ali nos 25 para ir ai, não subindo dá. durante. Não, com certeza. É bem legal. Muito, muito bom saber que você está voltando. Já está treinando um pouco, isso é bem legal. Adoro assistir Então, suas lutas lá. Muita, tamo junto. muita ação de tudo que é lado. Bem, bem. E Caio, como é que você pensa assim, o pessoal no seu nível assim? Muita gente quer chegar no cinturão logo, né? Quer agarrar o cinturão. Mas como é que é, assim, como é que você pensa nisso? Não, eu acho que tudo tem. Eu comparo muito com o piloto de avião, né? Então, um piloto de avião, para ele entrar numa empresa tipo dessas empresas grandes, Latam, né, Gol, ou até internacional, seja o que for, ele precisa de 1.000 horas de voo, como se fosse 1.000 horas de treinamento em aviões menores e tal. E eu acho que a luta não é diferente, cara, né? A gente já viu muitos, claro que existem as exceções, mas a gente já viu, a gente nunca se baseia por exceção, né? Então a gente já viu muitos e muitos exemplos de cara que tiveram um rush muito rápido ali nessa corrida, estavam com 3, 4 lutas, foram pro cinturão, e aí perdem e depois já perdem 3, 4 seguidas. Então é, é, é algo que você tem que ter na mente. Óbvio que se aparecer a oportunidade, você não vai dizer não pro cinturão, óbvio. Igual apareceu a oportunidade de eu ser o backup. Eu nunca fui campeão e, pô, tava no meio ali, no Pô, mix, e, pô, e se caísse a luta eu tivesse dito não? Eu não ia me perdoar nunca. Então, é algo que você tem que estar pronto para as oportunidades, mas ainda assim também nada ganha do lastro, tá ligado? Então, ter esse lastro de treinamento, de lutas, de experiência ali em cima do UFC, tá ali no octógono do UFC é diferente de estar nos outros eventos, com certeza. Você vê vários caras que são picas nos outros eventos, chegam no UFC, não conseguem render. Vários caras que são picas em outras modalidades, chegam no MMA, no UFC, estão destruindo todo mundo no cenário ali, aí chega no UFC, não consegue render, porque realmente é um peso diferente, é uma experiência diferente. Então, eu acho que o lastro faz toda a diferença, cara. E uma das coisas que eu agradeço muito, claro que na hora a gente fica frustrado, né? Mas minhas 3 primeiras lutas no UFC foram todas por decisão.
né? Todos os 3 rounds. E, pô, claro que eu queria ter acabado a luta, eu queria ter nocauteado, eu queria ter finalizado, né? Isso te dá mais nome, você aparece mais, você cresce mais rápido. Mas ainda assim, hoje em dia eu consigo olhar para trás e agradecer por esses 45 minutos de octógono ali em cima do UFC, de 3 lutas, que realmente me deram a bagagem de enfrentar os caras bons que eu enfrentei e conseguir passar por eles, entendeu? Então isso foi na hora não parece ser tão bom, mas se você depois que passa, pensa bem, você consegue tirar coisas muito boas disso. Então eu entendo que o grande lance para você chegar no cinturão do UFC, você ser o melhor lutador do mundo, cara, que é 1 em 1 bilhão que consegue, É, é uma parada que precisa de um lastro. Ninguém vai estar ali à toa, ninguém consegue ali do nada, ninguém consegue sem ter construído esse lastro. Eu acho que precisa disso, cara, precisa muito. é. Pensando no cinturão, eu acho muito engraçado porque o seu parceiro de treino, Jean Silva, ele vai lá, ele olha o cinturão, se apaixona pelo cinturão, né? É muito engraçado, porque tem uma energia muito boa. E agora, a gente tá no início da conversa, a gente falou desse negócio de pegar qualquer um, né? Ele ia lutar com o Yair Rodrigues, que é número 5, o Jean é número 6. Aí ele pegou o José Delgado, que não tem nem ranking, Tá em 14º, 12º, na verdade, ele. 14º, 12º. E assim, é uma coisa assim, pra mim, pô, se ele perder, que a chance deve ser pequena pra ele aceitar essa luta, ele volta Sim. pra trás. Se ele ganhar, será que deram um title shot, alguma coisa, entendeu? É uma situação meio complicada, mas fica muito mais complicada se você recusa e diz não. Eu acho que Hum, todo campeão é campeão porque assumiu riscos. E se você está disposto a ser, se você tá disposto a ser campeão, você tem que estar disposto a assumir riscos na sua carreira, né? Então, botar tudo a perder, né? Entre aspas, assim, porque realmente o cara ali, eu acho que o mais perigoso dessa luta é que é um cara ali que vai entrar sem nada a perder. Ele vai entrar exato. ali, tipo assim, mano, se eu conseguir aqui, vai ser bom pra caramba. Se não conseguir, beleza, é o que todo mundo tava esperando. E o Jean é o cara que É, mais tem stakes nessa luta, né? A perder ali. Então, eu vejo que. Mas eu também vejo aquela mentalidade do Jean de, pô, de eu vou ser o campeão, eu tenho que bater em todo mundo mesmo, quem aparecer tem que bater, tenho que assumir riscos, e é um risco que vai trazer muito mais coisas boas do que se ele tivesse simplesmente, então eu não vou lutar com esse moleque. Né? Ele podia ter é, recusado. Podia ter recusado e não podia. ia descer no ranking, não é nada. Mas aí você, pô, o Jean tá se preparando para essa luta já faz 3, 4 meses. Então Ó, imagina meio que jogar. Claro que não vai jogar fora, porque tudo isso ajuda na caminhada como um todo, pensando no longo prazo, mas a curto prazo ali jogar 3, 4 meses de treinamento com equipe, gastando dinheiro e tudo mais. ó, Eu acho é, que ele fez uma boa escolha em ter aceitado essa luta e assumido esse risco. E quando se assume, quanto maior o risco, maior a recompensa, né? Então, exato. o campeão tem que estar disposto a assumir riscos, cara. Isso é algo que eu penso muito. Esse foi o motivo de eu ter aceitado o seu backup lá 3 semanas antes do meu main event contra o número 1 do ranking. E seja qual for o resultado, você fez o que tinha que fazer ali, né, que você estava em paz Ah, para fazer, entendeu? ah. Com certeza vai contar ponto, né, para ele e possivelmente esperamos, né, que ele tenha uma chance no title shot que ele tanto Também espera, acho. Também. Eu né? acho que uma puta performance ali, uma finalização, um nocautaço ali, uma luta sangrenta que ele domine a luta, ou alguma coisa do tipo, isso já. Ele já é credenciado pra parada, né? Mas eu acho que credencia ele ainda mais, seja qual for o Mas, adversário, né? A com gente tá certeza. falando de top 15 do mundo, né? O moleque é top 15 ali, o moleque tá vindo de 3 vitórias seguidas, o moleque Ah, perigoso, que vai entrar sem nada a perder. Tudo isso o UFC olha, ó, né? Tudo são ah, relacionamentos, negociações, a maneira que você responde às negociações que o UFC te propõe. Querendo ou não, eles são soberanos, cara. Isso é a música. Você não pode ir dançar num ritmo diferente da música. Essa é a parada. Claro que você tem que se valorizar, você não vai aceitar tudo que jogam para você, né? Não é se desvalorizar. Mas eu não acho que o Jean se desvalorizou aceitando uma luta contra um top 15 ali do ranking, um cara que aceitou luta de última hora e que vai chegar lá e performar, entendeu? Então, eu acho que o grande lance é esse. Claro, você tem que se valorizar, como eu falei, mas tem que assumir os riscos. é. Eu lembro que eu vi em algum lugar que o Dana White falou que uma das coisas mais difíceis é casar a luta.
É fazer o evento, ter as lutas e deixar as lutas lá do jeito que foi esquematizado. Que as pessoas vão entrando, saindo, desistem. Pô, que é E bem ainda mais complicado quando isso. você tá nesse alto nível, né? Que eu falo ali, o alto Ó, nível, assim, nessa fase da sua carreira ali de top 5, top 10, até top 15, mas muito mais top 5, top 10, é ainda mais difícil de casar ali, né? Porque às vezes um cara que tá ali em quarto, que tá vindo de uma derrota, ele não vai querer pegar um quinto, sexto ali, que vai só para usar ele de escada, que o cara não tá no momento bom, ele vai pegar um cara que tá no momento muito bom, vindo de 4, 5 vitórias seguidas. É mais difícil de casar, assim, né? é, E eu acho que, assim, se você não tá em paz com a parada, não faz. Mas eu creio que no caso do Jean, ele tá muito em paz com tudo, ele tá muito dedicado, é um cara que se dedica muito, cara, é um dos caras que eu mais vejo treinar na minha vida, é um exemplo, assim, de dedicação que eu nunca vi igual, e tem uma equipe incrível em volta dele, que cuida dele, que faz tudo por ele, a Carol lá, a mulher dele, que a mulher dele. pô, faz tudo por ele ali, realmente cuida mesmo da carreira dele ali, como se ele fosse quase que uma criança ali, sabe, cara? Que ela toma de Ó, conta de tudo, assim. Não, ele é um homem, né? Ele toma conta da casa, mas eu digo assim, a maneira que ela cuida dele é uma maneira que ele se sente muito seguro e que ele consegue se preocupar só com o que ele tem que fazer, só treinar e performar. O resto é com a Carol, né? Então, o Jean, ele tem esse mecanismo dele de ação que tem dado muito certo, que faz muito bem para ele, e eu acho que acima de tudo ele tá em paz com a escolha dele, cara. Isso é o mais é. importante. E o pessoal não entende muito a história, não sabe muito bem a história dele, né? Que fez de Foz do Iguaçu, trabalhava na construção, virava à noite, foi motoboy, quase morreu. Assim, a história dele é bem interessante, né? Aí a Carol, ele vendia camiseta, né, de porta em porta, e a Carol ia para São Paulo comprar as camisetas tal. Isso. Então tem uma história bem legal. Sobre a Bem sua, bonito, você, bem bonito. muito bonito. Ele é impressionante ele. De lá é um dos top do UFC hoje em dia, né? Então Exatamente. você vê, assim, a cliente falou, um de 1 bilhão. Esse sonho realmente. O seu sonho, eu queria falar sobre isso. Você teve uma vida boa, você teve uma estrutura boa, assim, sempre foi muito bom, tanto, né? Você começou judô, acho que foi 6 anos, né? Sua mãe te botou no Seis judô porque anos. você era Foi. muito hiperativo, né? Muito. Não sei se ainda é. Hiperativo e indisciplinado. Judô é muito bom para criança. Mas aí você foi desenvolvendo e chegou uma hora que você largou tudo e decidiu que sua paixão pela luta era melhor que a estabilidade, né, faculdade e tal, e porque você vem de uma família intelectual, né, seu avô era professor, etc. Então, Sim. então é uma coisa assim, o que aconteceu assim? Porque é muito difícil uma pessoa ter uma base dessa, um pilar desse, e falar, cara, eu quero aquilo, e é um risco. Eu sempre quis escrever a minha história, né? Mas eu acho que mais do que isso, eu sempre tive um drive interno muito forte de provar para mim mesmo algo, né? Eu sempre fui eu cresci um menino medroso, medo de brigar na rua, medo de me machucar. Apesar de fazer judô desde pequeno, eu tinha muito medo de o cara me chamava a brigar na rua e eu na frente de todo mundo gelar e ir embora, né? Então eu tinha isso muito marcado comigo. Eu acho que inconscientemente, hoje eu tenho isso conscientemente na minha cabeça. É algo que até é uma fase que eu já passei da minha carreira, mas eu tinha muito, até a luta do Canonier ali, mais ou menos, eu tinha muito Aham. esse lance de inconsciente de provar para mim mesmo que eu não era aquele moleque medroso, sabe? Então eu tinha esse drive interno muito forte que me moveu inconscientemente a minha carreira toda praticamente, né? Porque a luta com o Canonier foi em 2024. Foi ali quando eu realmente renasci, que eu me libertei dessa necessidade de provar para mim mesmo que eu não era medroso. Foi ali onde eu cheguei e falei assim, irmão, eu não sou medroso, olha o que eu fiz com um cara como um Canonier. Eu sou bom disso aqui, eu sou foda nisso aqui. E mas isso demorou. Isso foi algo que, claro, quando eu entrei no UFC já estava sendo quebrado aos poucos, mas ainda tinha algo que me incomodava. E eu senti que era aquela luta com o Cannonier, que era o cara que era a personificação de todos os meus medos, né? O cara que tem nocaute em 3 categorias diferentes. Você olha os highlights do cara, você se assusta. Mano. Tipo assim, Com você, certeza. você olha os highlights daquele cara e vai lutar contra ele, você é quase um suicida, tá ligado? Então, é uma parada muito, Total. muito maluca, assim, e eu, pô, tava na cara dele o tempo todo, tomei aquele socão que abriu aqui, e ainda assim, tava na luta, em cima dele, quase nocauteei no último round, ali foi um renascimento para mim, sabe? E eu acho que esse drive
inconsciente, mas esse drive interno meu, essa vozinha que falava comigo sempre, até eu sem eu perceber no começo, foi algo que realmente me empoderou e me guiou muito para eu continuar na minha batalha, né? Foram, pô, muitas lesões, eu tenho mais de 10 cirurgias no corpo inteiro, Ó, então isso foi algo que atrasou, entre aspas, assim, minha carreira de uma certa forma. Eu demorei 7 anos desde que eu cheguei em São Paulo para entrar no Contender Series, né? 8 anos para estrear no UFC. Então imagina, 8 anos fazendo a mesma coisa todo santo dia, não passando dificuldade, porque eu sempre me virei, sempre tive minha família que apoiou, sempre trampei o necessário para me manter. Mas foi um caminho árduo também, né? Um caminho com os seus obstáculos ali que eu tive que me reinventar cada vez mais e todos os dias me conhecer ainda mais. Eu acho que o remédio para isso tudo, assim, para mim tá. Hoje em dia eu luto com o pai, sabe? Eu luto leve, eu luto sem adrenalina e eu aceito isso. ó, Eu vivo minha vida em paz, assim, com tudo. Eu treino em paz, sem ficar pensando se, pô, vai ter dinheiro nisso, naquilo e tudo mais. Ainda não tô onde eu quero estar financeiramente, mas eu tô no caminho. Eu sei que eu tô construindo e vou construir tudo que eu quero. Mas eu acho que o caminho para isso tudo foi o autoconhecimento. Quando eu comecei a investir no autoconhecimento, a me conhecer mais, me investigar meus instintos, meus medos, meus drives, meus gatilhos, isso tudo, essa expansão de consciência me fez ter uma paz hoje em dia para viver do jeito que eu vivo, sabe? fantástico, fantástico. Ainda tenho meus fantasmas que me assombram, ainda tenho meus erros, ainda tenho minhas falhas, ainda tenho a vida inteira aí pelo caminho, né? Antes de ser Ah, lutador, eu sou um ser humano. tá. Então eu tenho, é uma batalha até você fechar o olho e não acordar mais, é uma batalha eterna. Então, Nossa, mas claro que cada vez mais eu vou cometendo cada vez menos os erros que eu cometia antes, eu vou me conhecendo, eu vou evitando, antecipando algumas coisas, porque o caminho eu acho que é o autoconhecimento. E eu uso muito a arte marcial como uma ferramenta para o autoconhecimento, sabe? Essa é a minha ferramenta que eu tenho hoje em dia e é a que eu mais uso. ah. Não, muito interessante. Todos nós temos os fantasmas, né? É saber lidar. E eu acho que também o que você falou lá, começou a fazer terapia também, começou a entender como lidar com isso, as ferramentas, etc. Essa importância. E cresceu muito no esporte, né? De 10, Isso, 15 anos para trás, ninguém fazia exato. nada. É Exato, bem exato. complicado. O esporte evoluiu de um jeito incrível, né? E é como eu É. falo, abraçar a sombra. Você não consegue afastar ela, você não consegue evitar ela, você não consegue negar ela, você tem que abraçar ela, entender ela e saber jogar junto. Essa é a grande parada. E você só consegue isso se conhecendo cada vez mais, cara. Porque o autoconhecimento, ele machuca, né? O nosso cérebro, Sim. ele não foi feito para a gente assumir para a gente mesmo que a gente está errado. Ele foi feito para proteger a gente de todas as maneiras, seja mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O nosso cérebro, ele quer o conforto, ele quer estar tá certo o tempo inteiro. Então, você ir trabalhando esse autoconhecimento é uma estrada dura, porque você vai entendendo quando você está errado, entendendo quando você vacilou, entendendo quando você ficou feliz demais e errou naquilo. Você vai começando a entender cada vez mais Entender. você mesmo ali. E isso para mim, é um remédio para a humanidade, assim, sabe? Ah, não, com certeza. E me fala uma coisa, e abdicar de coisas importantes? Como é o esporte para você? Hoje, assim, eu abdiquei de muitas coisas, né? A primeira coisa que eu abdiquei foi da minha família, né? Do meu conforto, de Ah, estar perto deles. Eu disse tchau para todo mundo. Tava fazendo faculdade federal de química industrial, tava dando aula. Pô, todo dia eu ia na praia surfar. Eu tinha uma vida boa pra caramba, assim, nada luxo, nunca tive luxo. Minha mãe sempre trabalhou muito para me colocar em boas escolas. Minha mãe, eu sempre olhava ela trabalhava das 7 às 7. Então eu chegava em uhum, casa à noite, olhava ela já ia deitar ali cansado, já ia dormir e acordava de manhã cedo no outro dia, já me levava para a escola e, tipo, é o contato que eu tinha. Mas hoje em dia eu não vejo nada como sacrifício ou abdicação, sabe? Eu vejo como escolha. E toda escolha uhum. tem um caminho que você vai seguir depois dessa escolha, seja um caminho bom ou ruim, seja das consequências da atitude que você tomou, você tem que encarar elas.
né? Você não tem como excluir elas, como deixar de lado. Elas estão aí para você, é abraçar a sombra mesmo. Então, eu creio que hoje eu não vejo nada mais do que eu faço na minha vida como sacrifício. Eu vejo tudo como escolhas. Então, pô, quando eu viajo bastante, que eu fico longe dos meus filhos, pô, eu sinto bastante, mas eu não chamo isso de sacrifício. Eu chamo de escolha. Eu estou fazendo essa escolha pensando em algo maior, pensando no longo prazo, pensando em mim, né? Porque se eu pensar primeiro nos outros e depois em mim, eu não vou estar ajudando nem a mim nem aos outros. Então, primeiro eu tenho que pensar em mim, Exatamente. e eu estando bem comigo mesmo, eu me ajudando o máximo possível, aí eu consigo dividir tudo isso e ajudar o máximo de pessoas que eu consigo, né? Mas a primeira coisa é pensar em mim, no meu autoconhecimento, na minha evolução como ser humano. A gente vai embora dessa terra sozinho, sem nada. Então, eu acho que o principal amigo e inimigo que você tem é você mesmo. Então, você tem que Ah, saber lidar com tudo isso. não, concordo 100%. Tem um ditado em inglês, né? You can only help others if you help yourself. Yes, Né? É. com certeza. Com E, certeza. pô, legal. Então, eu te agradeço muito pelo tempo.